Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar bastante aqui sobre a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Zé Ricardo preparando o último treinamento. Amanhã é para valer. A gente vai falar muito aqui sobre a situação de saída de jogador. Vamos abordar a situação de assunto aí de reforços. Um jogador aí que desempregado se ofereceu para jogar no Vasco da Gama, e a gente vai falar bastante aí sobre a imprensa brasileira. O jornalista Benjamin Bach, ele deu uma declaração, ele que se diz muito entendido sobre golpe, e quando eu pego no pé aqui dos jornalistas é por conta disso. Pesos e medidas diferentes. E a gente vai falar sobre a AGE e sobre a SAF também. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Bem, meus amigos, hoje é o último dia de preparação do Vasco da Gama para o jogo de amanhã, nossa estreia aí contra a equipe do Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, às 19 horas. A gente espera que haja uma evolução aí do time do Vasco da Gama, porque a primeira impressão não foi boa. Os jogos treinos que o Vasco mandou contra a Saferj e contra o Audax foram jogos sofríveis, principalmente aí na parte do condicionamento físico, que isso é o básico dos atletas, e a situação envolvendo aí o entrosamento, que a gente vai ter que ter paciência. Então o Vasco da Gama treina agora na parte da manhã, almoça e já viaja hoje lá para a Volta Redonda. Ontem a gente tomou conhecimento que o Zé Ricardo vai ter problemas aí para poder escalar a equipe vascaína. O Vitinho sofreu uma grave lesão aí no tendão, e além do Vitinho, o Vasco da Gama não vai poder contar com Matheus Barbosa, Getúlio e Galarza, que são jogadores aí que não conseguiram ser registrados a tempo. Perfeito? Mais uma vez, diretoria do Vasco da Gama lenta. Bom, pro lugar aí do Vitinho, que na cabeça do Zé Ricardo é titular, deverá jogar o Isaac. Portanto, a equipe do Vasco da Gama, Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses e Anderson Conceição, Edmar, Yuri, Isaac, Juninho, Bruno Nazário, Nenê e Raniel. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Então, sorte aí para o Zé Ricardo e para os nossos atletas aí. Lembrando que o Vanderlei foi reintegrado, está treinando agora na parte da manhã e viaja para a Volta Redonda. Bom, com relação à situação de saída de jogadores aí, o Vasco está com uma proposta na mesa do Al-In, do Emirados Árabes, para o jogador Juninho, certo? A proposta lá do Al-Wash não foi aceita pelo clube, mas outro clube aí ofertou $1 milhão aí, cerca de 5,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta Juninho. Então o Juninho aí no meio do ano ele deve deixar o Vasco da Gama, o Vasco que precisa fazer caixa, se despedindo aí do Vasco da Gama
com essa proposta aí do Emirados Árabes. Bom, com relação à situação de reforços aí, ontem foi noticiado, né, o Vasco oficializou a contratação aí do Getúlio, atacante que estava lá na Tombense, que jogou no Avaí. A gente almeja aí sorte para o atleta Getúlio, seja bem-vindo. O Vasco negocia aí com o zagueiro do Atlético Goianiense, o Oliveira. E ontem, para surpresa da gente, nos donos da bola aqui do Rio de Janeiro, um jogador desempregado se ofereceu para jogar no Vasco da Gama. Se trata do Maicon, volante de 36 anos, que jogou no Grêmio e que jogou no São Paulo. Agora tem final de carreira, né? Aí quer vir jogar no Vasco da Gama. Falou que o Vasco da Gama, porra, é grande, deu aquela cavadinha, né? Pô, um jogador que já tem 36 anos, não dá, né? Bom, com relação à situação da AGE, galera, a AGE tá bombando, continuem assinando, tá faltando aí 34% aí das assinaturas, então a gente crê aí que com a chegada aí do Campeonato Carioca, os sócios indo a São Januário terão condições aí de assinar a AGE presencialmente e diga não à SAF. Agora o assunto principal aqui do nosso vídeo, entrando aí para a situação da política e sobre a imprensa brasileira, que é muito suja, esses jornalistas. O jornalista Benjamin Bach, que está no SBT, ele simplesmente deu uma declaração falando sobre o golpe lá nas eleições do São Paulo. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e depois eu volto. Entendo que o torcedor do São Paulo, nos últimos anos, anda muito chateado com o time, com razão. Ontem também chateado, eliminado da Copinha contra o Palmeiras. Só que hoje, nesse domingão, o torcedor do São Paulo tem que estar feliz, tem que estar orgulhoso. Porque o golpe que seria dado no estatuto foi rejeitado numa votação para os associados do clube. Foram 1.329 votos, 5 abstenções, 818 votos contrários ao golpe e ainda teve 506 votos a favor do golpe. O torcedor do São Paulo tem que saber quem são esses caras para nas próximas eleições não votar nunca mais. São Paulo não pode ter esse tipo de gente. Golpe é uma coisa inaceitável. As pessoas votando em benefícios próprios, em perpetuação de cargo. Isso é uma vergonha. Então, parabéns a esses 818 sócios de São Paulo que hoje evitaram uma mancha horrível na história. Meus amigos, está aí, ó. Aconteceu algo semelhante no Vasco da Gama com relação a golpe. Não aconteceu? Por que o senhor Benjamin Bach e a imprensa brasileira não se posicionou? Por que não houve um clamor da imprensa? Por que o tratamento com relação ao Vasco da Gama é totalmente diferente? Eu pergunto para vocês, quando eu pego no pé aqui de jornalista, é por conta disso. A situação envolvendo o golpe no Vasco da Gama foi uma situação ainda mais escancarada por ter aquela semelhança com a eleição do Flamengo, onde o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro disse que a eleição do Flamengo tinha que ser conforme o estatuto, presencial, e simplesmente do Vasco da Gama foi online rasgar o estatuto. E aí, Benjamin Bach, Levenciano foi presidente do Vasco da Gama, eleito no dia 7. O que vocês fizeram? Achincalharam o Vasco, falaram aí que o Leven estava tumultuando. Na época você estava na Fox. E aí? Então deixo vocês fazerem as conclusões de vocês com relação a essa situação e dê a opinião de vocês com relação aí à declaração do Benjamin Bach sobre as eleições do São Paulo. E será se faltou critério? Deixa a opinião de vocês aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!